Oi, hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro do ano de 2025 e nós estamos em mais um Falando a Verdade. Geralmente o que a gente pensa, né? Agora, por exemplo, eu estou gravando de manhã. Então, as pessoas neste horário agora que eu estou falando com vocês, elas estão pensando no trabalho. Afinal, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar o pão nosso de cada dia, nós temos que ter um dinheirinho, não é? Mas a única coisa que 99% estão errados é que esta é a melhor coisa ou a coisa principal do dia de hoje. Não, não é. A primeira coisa, qualquer dia, porque tem gente que trabalha domingo, não é? Então, de segunda a domingo, de domingo a segunda, a primeira coisa é procurar o Senhor, nosso Deus. Porque o nosso trabalho, ele é normal, mas não salva, como fala a própria palavra do Senhor. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E é sobre isso que eu quero falar com você. As coisas do mundo não é o nosso alvo. Não, não, não. As coisas do mundo são consequências do que nós fazemos. Nós devemos buscar, acima de tudo, a palavra do Senhor. Porque muitas pessoas ficam procurando as coisas desse mundo por causa do que querem conquistar. As coisas que sentem, sonham comprar, ter, poder e vivem atrás disso. E por causa disso, a palavra do Senhor fica em último lugar. Se por acaso você tiver tempo, você vai fazer o seu devocional. Se por acaso tiver tempo, você vai no culto. Olha, hoje é segunda-feira aqui no Brasil. Domingo, você foi na igreja? Você foi no culto? Você teve tempinho para conversar com Deus Pai Todo-Poderoso? É por isso que as coisas acontecem. Tudo vai bem quando você está na presença do Senhor. Principalmente quando acontecer alguma coisa errada, o Senhor está o tempo todo ao seu lado. E ainda que não fosse fácil, a vitória é certeza. A vitória é 100% que virá. Por quê? Porque você não estará confiando em você. Você estará confiando ao Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não vou nem falar versículo aqui, porque tem tantos versículos que falam a respeito disso, mas se você procurar, você vai encontrar. Mas eu reservei para você 3 versículos importantes que indicam para você como nós temos que procurar o Senhor como nosso alvo e não as coisas do mundo. Mateus capítulo 6, versículos 31 ao 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que as necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É claro que todos nós temos que trabalhar, mas isso não é o essencial. Primeiro você procura o Senhor, ande na presença do Senhor. E o mais importante de tudo, quando você está trabalhando, você está no meio do mundo. Você está entre pessoas que acreditam o nome do Senhor e tem gente que não conhece a palavra do Senhor. Tem gente boa e tem gente ruim. E nós temos que brilhar na presença dessas pessoas andando segundo a palavra do Senhor. É muito importante que você esteja andando com Jesus o tempo inteiro. Não só na igreja, mas principalmente fora da igreja. E como estamos falando de segunda-feira, é o dia que você vai começar a trabalhar, não é? Então, não se esqueça, as coisas do mundo
não é o seu alvo. Também escolhi aqui para você Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de... Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É justamente isso que está acontecendo. A maioria das pessoas estão buscando as coisas deste mundo, deixando as coisas de Cristo em terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo lugar. E não é isso. E como comecei a falar para você, todas essas coisas, elas ficarão aqui. Por isso, você vai estar perdendo tempo se fizer a sua vida para conquistar as coisas neste mundo. A primeira coisa é servir ao Senhor Jesus. E a segunda coisa, amar o seu próximo. E é uma coisa que, infelizmente, as pessoas estão esquecendo disso. E para terminar, o último versículo para você. Marcos, capítulo 8, versículo 36. Diz assim: pois o que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, perder a alma é perder Jesus Cristo, é perder o Deus Todo-Poderoso, é viver eternamente longe de Jesus, queimando no fogo do inferno. Olha, essa segunda-feira é o dia especial para você acertar aquelas continhas com Jesus. E o melhor de tudo, Ele é aquele que perdoa tudo, desde que o seu coração esteja nele. Tudo que você fez, tudo que você pensou, se você levar tudo para o Senhor Jesus, Ele vai receber você com muito amor. Segunda-feira, sim, é um dia de trabalho, mas antes de trabalhar, você tem que estar com o Senhor Jesus. Você tem que fazer o seu devocional. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.